começou a carreira no mais extrovertido, criativo e provocador grupo de teatro dos anos 70. E não parou mais. E além de atriz, tornou-se escritora, roteirista, compositora, diretora, apresentadora e tudo com a marca inconfundível da sua personalidade. No programa de hoje, Patrícia Travassos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Esse programa é muito legal, muito legal. A honra é nossa. Patrícia, você nasceu em Ipanema, zona sul do Rio. Pai engenheiro, mãe trabalhava com turismo. Tinha 6 irmãs, é isso? Comigo 7. Eu sou a do meio. E dessa turma toda, tinha alguém que também tinha essa veia artística? Ninguém, tudo da área assim, ciência, medicina, letras, ninguém era da arte. Por isso também eu demorei um tempo para descobrir que eu era atriz. Agora, o que consta é que você já se desenhava num palco, já ali com o público, num teatro. É isso mesmo? É verdade, é verdade. Eu pegava uma folha de papel ao maço, fazia um palquinho com cortina, botava uma pessoinha lá cheia de luzes holofotes, assim, igual aqui, e ficava horas desenhando público. Minha casa estava sempre cheia. Mas você não tinha nem essa ideia, né, de Não ser tinha, atriz? Nem tinha, mas eu tinha uma coisa que era engraçada. Quando eu ia ver teatro infantil, eu achava muito mais legal estar no palco do que na plateia. Eu ficava assim, com inveja do palco, sabe? Queria estar ali dentro, não queria estar aqui fora, sabe? Então isso já era um sinal. Mas eu levei um tempão para descodificar isso, entender que era o que eu queria, né? Achava que era uma coisa assim de, sei lá, aula de piano, aula de balé, natação, fazer uma aula de teatro, sabe? Não achava que era uma profissão, achava que tinha que fazer uma faculdade, aquela coisa, aquele trajeto, né, que vão ensinando pra gente que é assim que é a vida, né? Mas já tinha o micróbiozinho, já estava ali, né, mexendo. Já, mas eu não reconhecia, não reconhecia, sabe? Não percebia. Agora, aos 8 anos de idade, você já era vegetariana. Eu fico pensando, você não tinha preocupações de saúde, coisas desse tipo, com essa idade, né? Não, nem nenhuma ideologia. Nenhuma ideologia. O que é que te levou a se tornar vegetariana tão jovem, tão cedo? Pavor de comer carne, aversão da consistência, do cheiro, aversão de saber que era um bicho. Aquilo tudo para mim era... Se era bom, eu não chegava nesse lugar, porque eu tinha tanta aversão no gosto, no cheiro, no tudo, que nunca foi agradável para mim comer. Então tinha que ser tudo meio misturado, assim, carne moída, ou então um bolinho de alguma coisa com carne dentro, mas assim, um bife, de ter que cortar, uma galinha, que é aquela coisa que as pessoas fazem assim com osso, sabe? Aquele negócio de ficar quebrando caranguejo, sabe? Para comer, chupar as patinhas do caranguejo. Eu nunca tive essa habilidade. Jamais. Não, eu sempre achava isso assim, uma carnificina, uma coisa horrorosa. E achava o gosto muito ruim. Mas eu jamais teria me tornado vegetariana se eu não tivesse conhecido uma família vegetariana, que eram amigos dos meus pais, e eu frequentava muito, e aí eu falava, caraca, olha essa mesa, eu gosto de tudo, tudo é maravilhoso. E daí eu perguntei para minha mãe se eu podia ser vegetariana, ela achou que era uma coisa assim, um vento que ia passar. E tinha uma empregada adventista que era vegetariana por religião e me deu uma força e começou a criar pratos para mim. E nunca mais eu comi, nunca mais. Eu comecei sempre a me virar nos restaurantes, nas viagens. Já entrei em restaurante para fazer minha comida, porque eu não tinha, né? Bom, agora, a sua ligação com o teatro começou bem cedo e você acabou indo fazer um curso no tablado. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Antes do tablado, você se lembra de alguma experiência de palco? O que eu me lembro assim, era de brincar com as roupas da minha avó, que tinha uma cortina no meio da sala que a gente fazia de palco. Estava sempre pensando em palco. Mas eu fazia aula de teatro assim como quem faz aula de piano, aula de balé. E depois entrei na Maria Clara Machado, que era uma escola de teatro também para adolescentes, crianças e tal, mas não tinha uma coisa que você entrou lá, você vai virar ator.
Para mim era sempre um hobby, não era uma profissão, entendeu? Eu levei muito tempo para entender que era isso que eu queria fazer. O tablado, Maria Clara Machado. A gente preparou um quadro sobre essa escola histórica que, embora não tivesse essa pretensão, muitos artistas saíram. Muita gente do saiu de tablado. lá, muita gente. Olha só. Fundado em 1951, no Rio de Janeiro, pela atriz e dramaturga Maria Clara Machado, o Teatro Escola O Tablado tornou-se a principal referência carioca na formação de profissionais do teatro. Nesses mais de 70 anos de existência, a companhia formou mais de 5.000 profissionais, revelando nomes como Marieta Severo, Andréa Beltrão, Miguel Falabella, Rubens Correia, Wolf Maia, Pedro Cardoso, entre tantos outros talentos que deram seus primeiros passos em montagens amadoras em seu palco. Maria Clara sempre prezou pelo experimentalismo, associado a uma didática que integra aspectos artísticos e técnicos. O apuro estético e criativo de suas montagens logo conquistaria o público e a crítica mais exigente. Entre os jovens que por lá passaram, Patrícia Travassos também se destacou e não demorou muito para, com seu talento, ganhar outros palcos, as telas da TV e do cinema, como atriz, roteirista, apresentadora e compositora. Ai, que fofo essas imagens, que legal, né? Sim. Muito Você legal. deve ter convivido com a Maria Clara Machado, né? Eu não convivi, Não. eu fiz aula com ela e eu morria de medo dela, ela era muito rígida, assim, muito séria, sabe? E quando a gente fazia algum exercício que ela propunha, assim, no palco, primeiro que subia naquele palco eu já gelava, assim, era uma coisa era uma atração e um medo, né? E ela, quando a gente acabava um exercício, que em geral o professor comenta, o que achou, né? O máximo que ela falava de elogio era não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Era super bom, não foi mal. Eu me lembro disso, assim, não foi mal. Mas para mim ela era um ícone, sabe? Assim, não tinha nenhuma intimidade. Mas ela vinha também de uma família que morava em Ipanema, e eu conhecia irmãs dela, que eram mães de amigos meus, aí outras histórias. Então, era uma família conhecida, assim. E eu achava o máximo que ela escrevia as peças que viraram clássicos, né? Cavalinho Azul, A Bruxinha que Era Boa, Luft. Luft, o Fantasminha. E eram muito bem produzidas as peças, eram lindas de ver, sabe? Com figurinos lindos, todo mundo lindo, tudo era lindo. Então, para as crianças, era extasiante ver aquilo. Você deve ter participado de montagens lá, então, né? Não cheguei a participar de Não montagens. Eu só fiz curso lá, assim, mas não fiquei. Eu não achava que aquilo era para mim, sabe? Eu achava que aquilo era um cursinho que eu vou fazer esse ano. Não levava muito a sério. Mas eu amava. Eu me lembro dessa sensação de entrar no tablado e falar, gente, hoje é terça-feira, aula de teatro no tablado. E eu entrava lá e falava, nossa, esse é o melhor lugar do mundo, sabe? Achava isso, mas não entendia. Foi se achando, mas ainda não sabia que era aquilo, não né? sabia o que era. Mas aí logo você se enturmou com um grupo que faria uma verdadeira revolução no teatro carioca e brasileiro, que é o Asdrubal Trouxe o Trombone. Como é que você chegou lá? Olha, foi anos depois, eu já tinha trancado a faculdade, já tinha viajado, voltado, trancado outra faculdade, feito um vestibular, fiz um monte de besteira que não tinha nada a ver comigo. E falei, não quero mais fazer nada disso, quero voltar a fazer teatro. Aí eu comecei a entender. Que faculdades? Eu fiz faculdade de Ciências Sociais, um semestre e meio, ou 2 semestres e meio, não me lembro. E antes, eu fiz vestibular para astronomia, geologia, tinha aquela coisa, primeira opção, segunda opção, terceira opção. Então, era astronomia, meteorologia e geologia. E não passei, porque eu não era péssima em matemática e em física. E aí fui viajar, voltei, passei um tempo fora do Brasil, voltei. E aí, quando eu voltei, resolvi fazer ciências sociais. Eu também já continuei errando, eu podia ter feito jornalismo, alguma coisa que tinha mais a ver comigo, mas eu errava, sabe? E aí, entrei na faculdade, fiz esse tempinho assim. A minha mãe trabalhava com turismo e ela me convidou
para ir. Ela sacava, sabe, que eu não estava muito feliz na vida, né? E ela falou assim: você não quer ir comigo para a China? Eu tô fazendo. Ela tinha começado a fazer umas excursões para a China. A China não, era fechada completamente, ninguém entrava lá. E ela conseguiu uma autorização em plena ditadura no Brasil de fazer grupos para a China. Não eram grupos políticos, nem jornalistas, nem nada, grupos de turismo. E ela perguntou se eu queria fazer, se eu queria ir com ela. Eu falei, claro. E eu adorava viajar, né? Tinha essa coisa com a viagem. E aí eu tranquei a faculdade e nunca mais destranquei. E quando eu voltei, eu falei, eu quero fazer teatro. E aí eu entrei de novo no tablado, mas agora com uma nova cabeça. Uma cabeça de que eu queria aquilo. E eu fiz aula com a Luísa Cardoso nessa época. E foi nessa época que eles me convidaram para participar de um ensaio de um grupo que já existia, que já estava fazendo um certo sucesso, mas eu não conhecia, ainda bem. Senão eu ia ficar achando que eu não seria capaz. E aí eu fui fazer um ensaio com eles. Assim, na hora que eu entrei, eu já conhecia algumas pessoas. O Evandro estava lá, a Luísa estava lá e tal. E eu falei, gente, isso aqui é a minha turma. Sabe, amor à primeira vista? Assim, eu tinha dúvida de que aquele era o meu lugar, entendeu? E aí eu comecei a ensaiar com eles um espetáculo que a gente levou um ano criando, que viria a ser o Trate-me-Leão. Foi um sucesso enorme. Perfeito. Aí, tempos depois, você passou a dar aulas para outros grupos que frequentavam ali o Asdrubal, tal, dentre eles o Banduendes, né, por exemplo. Exatamente. Né? Era um tipo de filhote do Asdrubal? Como é que era? Foi uma época que o Asdrubal, essa fase que a gente estava, eu fiquei 7 anos no Asdrubal, foi uma época que o Asdrubal estava começando a se dissolver, assim, essa formação, que depois eles continuaram. Mas o Evandro estava indo para o rock, para a banda dele, o Perfeito estava indo para o Circo Voador, querendo criar o Circo Voador. Eu namorava o Evandro nessa época, a gente ainda estava junto, o Asdrubal, e a gente resolveu fazer um curso de teatro para ver se a gente encontrava outras pessoas, tinha novas ideias e tal, para dar uma ventilada na relação, né? E a gente ganhou uma primeira página de jornal, Asdrubal trouxe o Tambone, vai dar um curso, não sei o quê, e apareceu tanta gente, que a gente teve que se dividir em duplas, e a Milton pegou 2 grupos, outros pegaram 2, enfim, a gente se dividiu. Eu e Evandro pegamos uma turma. E essa turma virou, a vida das pessoas todas dessa turma se transformou. Eram balconistas, trabalhavam secretárias de multinacional, eram pessoas mais diversas, que entravam de salto alto, assim, para fazer o curso. Era muito estranho. Não tem uma pessoa desse grupo que não tenha virado outra coisa, produtor, autor, gente de circo, mudaram para a Europa, fazem circo na Europa. Todos mudaram. E nessa época, na mesma época, o Evandro estava começando a Blitz, e a Blitz estourou. Então, esse grupo cresceu, virou o Banduendes, e começou a fazer espetáculos por eles mesmos. E eu comecei a trabalhar com o Evandro na banda, na Blitz, fazendo figurino, fazendo música, dirigindo shows. Foi uma coisa meio orgânica, não foi? Foi acontecendo. Foi acontecendo, né? Agora a gente tem um depoimento de alguém do Banduendes. Olha só quem é. Olha. Salve, pessoal! Alô, Patrícia! É uma alegria enorme estar aqui para dizer o quanto você foi importante na minha vida. O Asdrubal trouxe trombone, fez um curso nos anos 80, que deu origem a vários grupos, ao nosso Banduendes, por acaso estrelados, que a gente fez a incrível história de Neemias Demuthia, que foi muito mais que um espetáculo, foi uma escola de vida para mim. Porque dentro do Banduendes, vendo a maneira que vocês faziam, que vocês criavam as cenas, eu acabei absorvendo muito disso e acabei criando um grupo, escrevendo os espetáculos, dirigindo, atuando, muito inspirado em você, Patrícia, no trabalho que você fazia, nas coisas, e venho acompanhando você, assim, um pouco de longe agora, mas uma bela trajetória que você está tendo como atriz, como criadora, como mulher. Torço muito por você e você me inspira, me inspirou e vai continuar me inspirando muito. Um beijo grande, é uma honra ter te conhecido, ter participado com você, ter feito o curso, minha mestra, professora querida. Um beijo grande, tudo de bom. Tchau. Que delícia, demais, né?
É O dos nome do espetáculo chamava A Incrível História de Neemias Demuth, porque ele era uma figura. Ele era uma figura, ele parecia que tinha saído de um livro de história, sabe? Parecia que tinha vindo um duende, sabe? De alguma coisa, o Senhor dos Anéis, alguma coisa. Ele era desse tamanho, com cabelo louro, assim, sabe? Era tão engraçada a figura dele. O nosso grupo era tão... Tinha um anão, tinha um altão, tinha um gordão, tinha todo tipo de estilos humanos, sabe? Era sensacional esse grupo. Foi incrível. A gente amou fazer também. Aprendi muito com eles também. E ele falou que a inspiração foi você. Foi um dos que você mudou a vida. Mas a gente não foi a gente que mudou. Eles estavam prontos para mudar. Eles estavam loucos para sair de onde eles estavam e entraram no grupo, fizeram uma liga e viraram outras pessoas. E todos hoje trabalham em outras coisas completamente diferentes por causa desse grupo. Foi incrível isso. Agora, nessas montagens, você atuava, escrevia, dirigia, fazia figurino, cenário, tudo, né? Não, eu fazia assim, a gente mais criava meio de uma certa... Parecido como a gente fazia com as drubas. A gente sugeria coisas, surgiam ideias, aí depois a gente acrescentava coisas. Eu e Evandro tínhamos ido para Nova York, a gente tinha visto uns espetáculos incríveis, umas pessoas muito modernas. Aquilo encheu a nossa cabeça de informação, a gente veio cheio de coisas, a gente começou a propor coisas muito legais e tal. Então, era uma mistura, não tinha muito... E eles mesmos, entre eles, tinha um que era ótimo de figurino, era incrível de figurino. E a gente não tinha dinheiro, a gente fazia tudo de plástico, sabe? Sabe, plástico mesmo, as roupas todas de plástico. E era sensacional, eles foram se achando dentro... Não necessariamente viraram atores, viraram criadores, sabe? E mudaram de vida, largaram um tipo de vida. Mexeu em tudo, na sexualidade, na saída de casa, na mudança de profissão, na descoberta de si mesmo. Foi impressionante, foi impressionante. Agora, isso para você também era uma grande escola, né? Super, super. E eu nessa época também, a gente estava o tempo todo... Eu andava com gravador, com caderninho, porque era tanta ideia para tanta coisa, para letras de música, para marca, para figurino, para texto, para cena. Era muito rico, sabe? E era uma coisa assim que você pensava e você podia botar em prática, sabe? Não era uma coisa teórica que ficava na minha cabeça. Não, amanhã eu tinha que ter ideias para determinada cena, então aquilo ficava na cabeça, sabe? Era muito legal. Genial. Patrícia, Ipanema era um dos bairros mais animados do planeta entre os anos 60 e 80. E tem uma história de que quando você era menina, você costumava ir a um bar que chamava Veloso e via sempre ali uns senhores num canto e não sabia quem eram. Conta essa história pra gente. Não, sabe assim, eu morava na Prudente Moraes, atravessava a rua, estava na Vinícius, que era, na época era Montenegro, e na esquina tinha um bar, que era o bar que a minha mãe pedia para comprar cigarro, que a gente ia tomar sorvete, que ia comprar chiclete ping-pong, que ia comprar pão de mel, que ia comprar jujuba, sabe? Era o bar, um botequim, mas era um botequim meio... um pouquinho a mais que um botequim, e que tinham sempre os caras lá tocando violão, tomando chopp. E era a bossa nova nascendo, né? Era o Tom, era o pessoal todo que criou a banda de Ipanema, era o pessoal todo que iniciou a Feira Hippie, que começaram com artistas plásticos em Ipanema. Então, não era só o pessoal de música, era uma galera sentada ali e tocando. Era Baden Powell tocando. Baden, então, era cadeira cativa. Estava sempre lá aquele cara tocando violão, entendeu? A gente era criança, não dava importância para o que estava nascendo ali, né? Mas eu sou testemunha ocular da história. E nos anos 70, muitos jovens aderiram a um comportamento meio hippie, meio contestador, tal. Aí um passarinho me falou que durante um bom tempo você também entrou nessa, que você não se maquiava, não se depilava, não usava salto alto. Eu e o planeta Terra inteiro. A gente não depilava. Eu diria que você e o planeta Ipanema, principalmente. O planeta Ipanema, não sei, acho que também deve ter alguns planetinhas pelo mundo, né? Mas era assim, era uma época muito andrógena, né? Os homens e as mulheres eram muito parecidos. Se você pega uma foto do pier de um homem com uma
sunguinha, que era aquela cuequinha zazá que vendia, era uma cueca, só que eu usava para ir para a praia. E uma mulher também com uma calcinha zazá e uma bandana de sutiã. É a mesma coisa. Se você olhar assim de costas, os corpos eram iguais, porque não estava na moda esse negócio de ficar forte. Não tinha academia, ninguém era, todo mundo magérrimo, todo mundo assim, muito parecido. Os homens com cabelo até aqui, as mulheres também. E os corpos muito parecidos. Então era. E ninguém se depilava, ninguém nada, ninguém se maquiava. O Asdrubal, a gente vinha da praia, tomava uma chuveirada, entrava no palco com o cabelo molhado, assim, pingando, fazia peça. Não passava um batom, não passava nada, zero. E rolava alguma substância inspiradora? Tipo, não. Nunca usei drogas para entrar no palco. Mas rolava no pier? No pier, a minha avó falava assim, minha filha, eu soube que você está nos buracos na praia, tomando maconha. Eu falava, vó, não é tomar, é fumar. Não são buracos, são dunas. Toda a informação está truncada. Se fumava maconha, se tomava ácido, né? Era uma geração muito ligada em drogas, né? Era uma época muito esquisita que a gente vivia. Foi meados da ditadura e até o final, né? Então tinha que ter uns escapes. E o mundo todo estava assim, né? O trabalho dessa galera do Asdrubal, da Blitz, passou a chamar a atenção das emissoras de televisão, é claro, né? E aí você foi convidado para trabalhar na Globo. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Bom. Legal. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Patrícia Travassos. Patrícia, você estava falando desse lugar onde a sua avó dizia que eram uns buracos na praia. Era uma espécie de um território livre aí onde todo mundo se reunia. E a gente preparou um quadro sobre esse lugar. Tem? Olha. Com o advento da televisão e o declínio da era de ouro do rádio, surgia a bossa nova no final dos anos 50. Logo depois viria a MPB de letras engajadas e ainda a Tropicália, miscigenando sons e culturas numa nova onda do modernismo. Alguns anos mais tarde, o rock ganharia sua cara mais brasileira. Em plena época do regime autoritário, surgiu no Rio de Janeiro um pedaço de praia onde predominavam a liberdade e a ousadia. O Pier de Ipanema, também conhecido como Dunas da Gal, praia preferida da eterna Gal Costa. O local era o chamado escritório de todo jovem artista descolado. Na areia não faltavam o violão e o surf. E que eu diga Petit, o menino do Rio, ideias pipocavam para uma nova música, uma nova peça, e entre os já consagrados e os futuros expoentes das nossas artes, figurava a jovem Patrícia e sua turminha, viajando em sonhos e traçando planos para os sucessos que viriam. Patrícia, fala um pouco das Dunas da Gal para a gente morrer de inveja aqui, né? Cara, me lembro tão bem disso. Ela vinha com a namorada dela, acho que era Vilma, eu acho, com aquelas faixas de que índio carrega cesta, sabe? Assim, linda, linda. Ela devia ter, sei lá, 20 alguma coisa de anos, né? Sei lá, 30. E linda, com um macacão oversize, assim, enorme. Eram duas mulheres lindas na praia, muito lindas. E o pier, esse ambiente? O pier foi assim, foram construir um pier para o emissário de esgoto, do não sei o quê, e aí, quando eles construíram o pier, as ondas do mar ali ficaram ideais para o surf, mexeu em alguma coisa no fundo, sei lá. Então, o surf, que era no arpoador, foi para o pier, e é onde iam os surfistas e iam o resto, entendeu? Porque eles eram lindos, a gente ficava lá, e ficou aquelas dunas, assim, e aí todo mundo começou a ir à praia lá. E aí virou um reduto, assim, a gente se conheceu, eu conheci o Evandro no pier, por exemplo. O Petit, eu namorei o Petit, aí o menino do Rio, antes dele ser menino do Rio, né?
Então, era um ponto de encontro. As pessoas não entendem direito o que significa praia. Praia, nessa época, não era ir para a praia, tomar sol, deitar e ficar bronzeando. Ficava todo mundo em pé, como se fosse uma festa. Era, na verdade, um encontro, uma coisa social. E ali você conhecia pessoas, ali você começava a trabalhar com não sei quem, ali você divulgava sua peça, ali você vendia seu livro, ali você arranjava alguém para tocar guitarra na tua banda. Era assim, um encontro diário num lugar lindo, com todo mundo seminu, né? Porque todo mundo de calcinha e sutiã, ou só de não sei o quê, todo mundo seminu, e todo mundo se conhecia ali. Era uma coisa tão espontânea e verdadeira, e não tinha... Não me lembro assim, de muita droga, não. Todo mundo tomava maconha, mas não era baseado nisso, sabe? Era um lugar que a gente ia como se você estivesse indo para uma festa, uma reunião, que você vai encontrar pessoas, que você ali... Não tinha celular, né, gente? O mundo era totalmente diferente. Ou você encontrava com as pessoas ou não acontecia. Então, ali você sabia o que era a peça que era legal, qual era a festa que ia ter, qual era a exposição de não sei quem, que não sei quem estava fazendo não sei o quê, que alguém estava precisando de uma cantora. Tudo acontecia na praia. Então, tinha um significado assim, social muito importante, sabe? Eram as redes sociais da época. Era, exatamente. Agora, uma faceta sua que talvez o grande público não conheça tanto é o de compositora, né? Você fez letras aí para Blitz, para o Sempre Livre, Rádio Táxi, Roupa Nova. Mas foi... Eu fiz para Roupa Nova. Você sabe que eu nem sei. Eu não sei. Você começa a cantar uma letra minha, eu paro no meio, porque eu não sei, não esqueci. Na época, como eu comecei a trabalhar com a Blitz, e eu ficava sempre no estúdio, essa coisa das letras, e a gente já tinha feito algumas letras antes da Blitz estourar. Quando a gente vinha para São Paulo e ficava no apartamento, todo mundo no apartamento, a gente ia dormir 4 horas da manhã, ficava tocando violão, e aí ficava todo mundo compondo. Então, eram letras músicas com 7 autores, sabe? Mas depois eu fiquei ali no estúdio, essa coisa de começar a fazer letra foi meio também orgânico, assim. Patrícia, quem será que enviou umas palavras sobre um grande sucesso composto por você? Só estudei escola experimental, meu pai era surfista profissional. Gente, Patrícia Travassos, querida, parabéns. Então, eu conheci Patrícia em 83, eu estava recém-chegada da França, não sabia o que eu queria fazer da minha vida e caí meio de paraquedas num movimento de efervescência no Rio de Janeiro, de circo voador, as Asdrubal trouxe o trombone, Blitz, e tive a sorte de ter Patrícia perto e gravar essa canção maravilhosa dela e do Ruban, chamada Eu Sofri. É uma canção que até hoje as pessoas têm maior carinho, porque ela reflete bem aquele momento de abertura, de descompressão, com aquela irreverência e aquela linguagem que era bem típica da época. E Patrícia é isso, né, gente? Múltiplos talentos, escreve, sapateia, cozinha, dança, enfim. A gente vai estar sempre casada, porque todo mundo lembra, quando lembra de mim, lembra do Sofri e lembra da Patrícia. Muito obrigada, querida. Um grande beijo. Eu sofri, sempre fui, sofri demais. Eu sofri, sempre fui, sofri demais. Ai, que demais! Demais, né? Dulce. Demais! Adorei. Gente, é maravilhoso ver essas coisas, sabe? É um presente maravilhoso. Que delícia Muito mesmo, legal. né? Bom, e aí aparece na sua vida a Armação Ilimitada na Globo, e aí depois viriam vários outros trabalhos. Mas como é que a garota do Asdrubal e da Blitz foi parar na Rede Globo? E eu acho que foi Daniel Filho que tinha essa cabeça, assim, era um cara muito intuitivo, né? E um grande produtor na Globo. Chegou nas mãos lá deles um projeto do Cadu e do André de fazer um projeto surf, que eles falavam, que era uma coisa de surf, com música, não sei o quê. Tinha ido Menina do Rio ao ar, Menino do Rio, o filme, e tinha feito um maior sucesso, sabe? E aí eles ficaram com isso na cabeça, filme com surf, não sei o quê, não. E aí o Daniel formou um grupo que ele achou que tinha a ver. Ele chamou o Calmon, que escreveu O Menino do Rio, chamou o Nelsinho Mota, que era o cara da noite, das músicas, não sei o quê,
E chamou o Euclides Marinho, que era uma pessoa da casa, que era da confiança dele, para arrumar esse grupo. E deu para a gente o projeto Surf. E que a gente, de cara, rejeitou esse nome, não gostou e tal. E a gente começou... Foi um grupo... Sabe aquele quando dá tudo certo? Quando a liga cada um vinha com uma coisa... somava, sabe? E depois ainda veio o Guel Arraes para dirigir, entrou o André Beltrão. Aí a gente começou a fazer tudo ao contrário. Então, os surfistas que eram para estarem rodeados de mulheres, vão fazer eles dividirem uma mulher. E não vai ser uma lourona gostosona, mas é uma mulher de óculos que veio da França, filha de um jornalista que está exilado em Paris, sabe? Então, era tudo ao contrário, assim. E a gente foi nessa onda do tudo ao contrário. E a gente criou uma família na televisão, e com o braço do Guel interpretando aquele texto, que fez uma coisa super moderna, que é moderna até hoje. Quando você vê o Armação Ilimitada, você fala, nossa, como é legal, sabe? Eu me lembro do meu pai falar assim, eu não sei quando começa o programa, quando acaba o comercial, porque ele achava que tinha uma linguagem clipada, mas ele não conseguia dizer isso, e tinha, né? Mas ele foi aprendendo a gostar e elogiar o programa, mas esse foi melhor que aquele, esse... Mas era muito legal. Eu tenho o maior orgulho de ter pertencido a esse grupo, sabe? E durou 4 anos, e ali eu comecei... na verdade, eu entrei na Globo como roteirista. Eu fiquei um tempo entre Blitz e não sei o quê, alguns anos que a minha carreira de atriz, assim, abandonei total. Fiquei vivendo essas coisas. E aí fazia umas coisas, fazia um programa aqui, um programa ali, fazia uma armação aqui, outra ali. E aí depois voltou, porque acho que é o que eu sou mesmo, é atriz. Depoimentos para você. Hã? Depoimentos. Olha. Alô, Patrícia Travassos. Que prazer estar falando, dando um depoimento sobre você. Sobre sobre a armação, né? Porque você, junto com o Guel, junto com o Calmon, com o Nelson Mota, Euclides Marinho, fizemos um dos programas de maior sucesso da TV brasileira nos anos 80. Até hoje, ele é considerado um programa espetacular. Além de autora, e criadora do programa, você também trabalhou como atriz em alguns episódios. Então, eu tenho uma saudade imensa desse programa e uma saudade imensa também sua. Bom, eu conheci a Patrícia Travassos primeiro no Asdrubal, que ela trabalhava no Asdrubal, e eu era fã do grupo, morava com o Luiz Fernando Guimarães, numa república de atores, Marcos Alvise, e eu adorava ver os espetáculos, estava sempre lá, com Patrícia, Regina Casé, Prefeito Fortuna e tudo mais. Depois, nós trabalhamos no 5 Vezes Comédia, que foi muito engraçado. A gente dividia o mesmo palco, mas não a mesma cena. Eram 5 monólogos. Muito interessante. Parabéns pela sua trajetória e estamos por aqui, tentando fazer o filme Jubilula 35 anos depois. Se quiser participar, venha com a gente, tá bom? Patrícia sempre engraçada, com humor muito específico, muito claro, muito interessante. É uma atriz incrível. Parabéns, Patrícia. Um beijo grande. Ai, gente, que fofo! Muito legal. Agora, talvez seu maior sucesso na TV tenha sido a Mary Matoso. do Acho que é mais Vamp, né? popular, Mais popular. Fazia sucesso até com as crianças? Nossa, com as crianças é que fazia um sucesso inacreditável. E ela era má. Ela era politicamente incorretíssima. Ela era um horror. Mas eu acho que ela fazia isso de uma forma tão glamurosa, entendeu? Uma autoestima tão grande que ela tinha. Cantava pessimamente, dançava pessimamente, tudo pessimamente ela achava que ela era ótima. Que eu acho que as crianças se identificavam. Os jornalistas perguntavam muito para mim isso. Por que você faz tanto sucesso com as crianças? Eu falei, não sei, pergunta para elas, eu estou tentando entender também. Mas deve ser por aí, né? Esse espelho de pensar, ai, tudo bem, se eu dançar errado, eu vou fazer sucesso. Eu acho que era a coisa do... A pessoa está tão imbuída dela mesma. Eu acho que é igual criança que acha que está bombando, cantando, dançando, e aí não está, né? Mas ela achava que ela era o máximo, entendeu? Você se esbaldou, né, fazendo? Me esbaldei.
Agora, mais um depoimento, não, 2. Vamos ver quem é. É sempre muito prazeroso falar sobre pessoas que a gente gosta, ama. Então eu quero dizer que Patrícia é uma pessoa muito especial. Trabalhamos juntos, é uma grande colega, não recua diante de nada e adora uma comédia, né? Ela tem uma vivacidade para a comédia maravilhosa. E a novela que nós fizemos juntos foi fantástica por causa disso. A gente criava coisas, o Calmon apoiava essas coisas, reescrevia coisas para a gente, e isso nos deu uma confiança muito grande enquanto atores, atrizes, não é? Então, olha, falar o quê? Adoro, e ela é uma companheira, olha, maravilhosa. Que prazer estar aqui para falar dessa amiga que eu amo, dessa grande atriz, Patrícia Travassos, que eu fiz com ela Vamp, o nosso querido Antônio Calmon, direção de Jorge Fernando. A Patrícia Travassos também escreveu vários quadros para mim no programa TV Pirata. Patrícia Travassos tem uma inteligência cênica genial. Além de ela ser exuberante, ela tem uma coisa matemática. Inteligente, é bom contracenar com ela. Eu amo você. Que homenagem linda. Eu amo o programa Persona. Um beijo, Mary Matoso, do Vlad. Só tem essa palavra maravilhosa. Gostaria que tivesse uma maior, assim, mais, né? Para dizer o que ela é. Maravilhosa, mas acabou? Que pena. Beijo, querida. Estou à disposição. Ai, que demais. Eu acho que esse personagem puxou uma criança em mim, sabe? Eu acho que é por isso que eu falava com as crianças. Um dia saiu aquela gargalhada e ia saindo as coisas, sabe? E essa coisa de brincar no caldeirão, de fazer curso de feitiçaria por correspondência, tudo dava errado, explodia. E explodia mesmo. O contra-regra falava, vai explodir. Eu falava, caraca, mas pode ficar aí que não vai vir no teu rosto. Eu falava, meu Deus. Ai, muito demais. Eu amo Otávio Augusto, mas eu amo num grau, uma coisa. E o Ney Latorraca tem um parceirão também, Não, né? o Ney, quando entrou, todo mundo falava do Vlad, o Vlad que era o vampirão, chefe, a gente chega, acha que vai vir um Vlad, um bofão, né? Não, vem o Vlad, um cara assim, não quero. Genial. E as risadas, né? Não, Muito é bom. demais, cara, é demais. Só não Patrícia, no próximo bloco a gente vai falar da sua experiência à frente do Alternativa Saúde e dos seus trabalhos mais recentes, tá? Voltamos já com o Persona. Gente, é o máximo isso aqui, ver essas pessoas falarem. Ai, é muito legal. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com Patrícia Travassos. Patrícia, além de atriz, roteirista, compositora e diretora, entre tantas atividades, aquela menina vegetariana virou apresentadora do programa Alternativa Saúde. Mas olha só quem abre esse assunto. Eu conheci Patrícia, na verdade, desde quando eu nasci. Patrícia, quando eu nasci, namorava o meu pai, Didushi Vorkman, e a gente sempre teve uma relação muito pouco convencional de madrasta e enteado, nos anos em que eles ficaram juntos, e depois isso foi para uma relação de amizade de muitos e muitos anos. Nos anos 2000, eu trabalhei com ela como diretor da Alternativa Saúde, um programa pioneiro na TV a cabo, no GNT, onde Patrícia, desde os anos 90, falava de medicina pouco convencional e bem-estar. E foi um programa que fez um sucesso muito grande, porque naquele momento ninguém falava disso. E a gente conversou, viajou e entrevistou muita gente bacana ao longo desses anos. A gente foi para Tailândia junto, foi para Califórnia junto. E uma coisa que eu sempre admirei muito na Patrícia, em todos os trabalhos que ela faz, é como ela está inteira nos projetos. Assim, você sempre vê a cara da Patrícia, o jeito que ela lida com a vida, o jeito que ela se alimenta, que desde pequeno
me ajudou muito a entender a importância da alimentação na vida da gente. E eu sou fã e muito amigo dela, uma das pessoas que sempre que eu tenho questões profundas, é uma pessoa que eu adoro conversar, cozinhar junto, passar o dia batendo papo. Ai, demais. Eu fui na casa dele ontem. Ele não falou nada, né? Não falou nada, não falou nada. Que delícia essa Nem relação. eu falei que vinha pra cá, nem nada. Então. E que delícia, né? A gente sempre cozinha junto. Ele gosta de cozinhar porque a gente morou junto quando era pequena e a gente pegou esse gosto de cozinhar, né? Porque quem é vegetariano cozinha. E esse programa tinha tudo a ver com você, né? Tudo a ver comigo. E eu não sabia, na verdade. Esse programa, eu fui chamada assim, Patrícia, você quer fazer uns 4 meses de um programa que a Lúcia Veríssima apresentava, não sei por que ela saiu, e se eu queria cobrir, fazer, sei lá. Eu tinha visto já esse programa no ar, era um programa temático, falava sobre homeopatia, era um programa todo sobre homeopatia. E eu gostava, porque eu sempre gostei disso. E aí eu fui para fazer 4 meses. Aí acabou os 4 meses, vamos renovar por mais 6 meses, e vamos renovar por mais 6, e assim foi virando 1 ano, 2, eu fiquei 14 anos no programa. E o programa começou muito embrionário, muito... E aí, nesse programa, eu entendi como eu conhecia o assunto. Eu não sabia que eu conhecia o assunto. Eu sempre me interessei, sempre li, sempre chegava em qualquer cidade, queria saber onde é que era o restaurante vegetariano, quem é que fazia massagem, onde é que tinha acupuntura, onde é que tinha não sei o quê. E quando eu viajava com a Asdrubal. E quando eu comecei a fazer o programa, é que eu percebi que eu tinha uma bagagem que ninguém tinha, porque ali eram jornalistas e tal, mas não sabiam nada daquilo. Então, quem que a gente chama? Não, vamos falar desse assunto. Não, para esse assunto, vamos chamar fulano, cicrano, beltrano. E aí eu comecei a ver que eu dominava o assunto mais do que o normal, entendeu, das pessoas. E depois inverteu. O programa começou a me ensinar muito, muito, muito. E o programa foi também crescendo junto com o próprio GNT. Estava começando o GNT, a gente fazia numa produtora que não entendia. Foi crescendo tudo. Quando o Thiago entrou, ele formatou tudo, porque ele já vinha da Globo, ele já vinha com uma cabeça de diretor, entendeu? E foi ficando cada vez mais legal o programa. E aí inverteu. Eu comecei a aprender muito, muito, muito com o programa. E seguir pessoas, e começar a ler livros, ir a palestras, e estudar outros assuntos. E é um assunto que, para mim, talvez a coisa mais importante da minha vida é exatamente esse autoconhecimento e expansão de consciência. Não é todo o resto faz parte da vida, é a brincadeira, são as minhas aptidões, minhas habilidades, meus dons e tal, que eu trabalho com eles, graças a Deus, não faço uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas a coisa mais importante para mim atualmente é realmente me conhecer, saber. Que era uma pergunta que quando eu lembro, quando eu era pequena, eu me lembro de perguntar para minha mãe: quem é a gente? O que a gente está fazendo aqui? Quem é Deus? Quem é o universo? Acho que por isso que eu queria fazer astronomia, porque eu achava que eu ia me explicar isso. Quem é? Da onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? O que acontece quando a gente morre? E nenhuma religião explicava para mim isso, sabe? Porque eu estudei no colégio de freira, primário, ginásio, assim, colégio de São Paulo, e eu fui proibida desde criança de fazer pergunta na aula de religião, porque eu perguntava sem parar. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas como? Mas por quê? E aí eu falo, não pode ficar fazendo perguntas, são dogmas, é assim porque é. E aquilo, muito criança, eu já não me identificava com aquela religião. Minha família sempre foi meio ateia, nunca tinha muita coisa com religião. Mas é uma coisa muito particular minha, que eu lido comigo mesmo, sabe? Eventualmente entro em grupos, conheço pessoas, sigo alguém, vou participar de workshops, não sei aonde, mas é uma coisa que as pessoas em geral não sabem que eu sou, que eu pratico, mas... E o Alternativa Saúde tem uma enorme importância nisso, porque começa com uma coisa de alimentação, de não sei o quê, de medicinas alternativas ou complementares e parará, mas vai se expandindo para outros temas e vai para a espiritualidade, para o autoconhecimento, para a expansão de consciência. E várias pessoas eu conheci na Alternativa Saúde que se tornaram importantíssimas para mim. Patrícia, vamos falar um pouco de cinema. Você participou de vários filmes, tem alguns aqui. Lili, A Estrela do Crime, O Mentiroso, Mulheres Alteradas.
Foi tranquilo para você se adaptar ao cinema? Não tem nenhuma diferença assim enorme para mim. Ele é até mais cuidado, assim, as cenas, se você num filme você faz 2 cenas por dia, 3, dependendo da locação, não sei o que. Numa novela a gente faz 20 numa tarde, então é mais rápido todo o processo. Então é mais cuidadoso, assim, mas eu tenho gostado muito de fazer cinema. E os últimos filmes que eu fiz os 2 últimos filmes do Paulo Gustavo, que foram super legais. Eu fiz esse Mulheres Alteradas, que é ótimo. Fiz esse Esposa de Aluguel, que foi agora no Netflix, foi um sucesso. Então, estou adorando essa fase de filme. Então, eu estou entrando no modo filme agora. Modo filme. E dá para dizer que comédia é mais a tua praia? É, né? Não que eu não goste de fazer um drama. Eu até fiz uma novela, a última novela que eu fiz na Globo era um papel dramático. Eu gosto também. E me surpreendo como eu me dou bem também no drama. Mas comédia é meio natural, eu sou assim, entendeu? Eu não sou uma pessoa... Eu era muito dramática quando era pequena. Meu apelido na minha família era Sara Bernard, porque tudo era um exagero, não sei o quê. E eu acho que depois eu fui ficando mais engraçada, entendeu? Me criticando, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia sou mais... Eu acho que a comédia é sempre uma crítica, né? Ela sempre vem... Por isso que eu acho que a comédia é saudável, ela é terapêutica, porque você ri de você mesmo, né? Você ri do seu ridículo. Você citou aí o Esposa de Aluguel. Quem será desse filme que mandou um depoimento para você? Ai, gente, quem que se mandou depoimento? Patrícia foi um presente que eu ganhei em 2021 no filme Esposa de Aluguel, fazendo a personagem da Dona Carlota. É uma personagem muito bem-humorada, mas que trabalhava no humor e no drama. E a Patrícia tem essa delicadeza e esse talento para trabalhar nas nuances. Fez a gente rir, fez a gente chorar no filme. Então, é uma pessoa, além de tudo, muito legal. Uma mulher talentosa que consegue agregar pessoas, um jeito bem-humorado. A gente era confundida por conta dos cabelos, a gente brincava, as irmãs. É um presente que eu quero para a minha vida toda, porque é uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher de enfrentamento. É isso. Querida, eu só tenho a agradecer a sua participação no filme e na minha vida. Beijos. É mútuo, 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 mútuo. Amo ela, amo. Ela é incrível. É uma mestra de fazer comédia. Tudo que ela mete a mão estoura a boca do balão. E essa naturalidade, essa fofura que deixa a gente inventar em cena, deixa a gente compor com ela, sugerir, tudo, sabe? Delícia. Você tem alguns livros editados, Alternativas de A a Z, outros sobre o universo feminino, Esse Sexo é Feminino, e Monstra e Outras Crônicas. Você é o que a gente pode chamar de atenta observadora desse universo feminino? Devo ser, né? Porque eu tô sempre... Eu não sei, eu acho mulher muito engraçada, sabe? Porque como a gente está numa posição difícil, entendeu? É muito mais interessante, desculpa, do que os homens, entendeu? Não, eu também acho. Os personagens de novelas são femininos. Eu também acho mulher muito são engraçada. São muito mais ricos, né? Mas, assim, fui acontecendo também. Um dia eu estava no aeroporto, esperando um voo atrasado, me liga uma pessoa que eu não conhecia, não sei quem é, de uma como é que se diz? Editora. Perguntando: oi, tudo bem? Eu sou fulana, você não quer escrever um livro? Eu falei: como um livro? Não sei nem se ela sugeriu ou alguma coisa. Você não quer escrever? Porque vendo eu escrevendo, não sei o quê. Eu falei: eu escrever um livro? Mas que livro? Não, sei lá, a gente pode pensar juntas, não sei o quê. Eu desliguei o telefone, fiquei aquela ponte aérea que não sai, porque o tempo está ruim, não sei o quê. Eu falei, a primeira coisa que eu disse era não. Tenho mania de dizer não. Não, isso eu não sei fazer. Aí eu fiquei lá esperando,
comecei a ter ideia. Eu falei, pô, podia falar de mulher, podia falar de não sei o quê, podia falar de não sei o que lá. Aí eu comprei um papel, me lembro que eu comprei alguma coisa no aeroporto para poder começar a anotar as ideias, entendeu? E eu comecei a anotar, aí no avião, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava com o livro todo na cabeça, assim, liguei para ela e falei, eu estou aqui com uma ideia, mas acho que pode ser uma coisa assim de crônicas, ou então de, sei lá, uns temas, um livro inteiro não sei escrever, entendeu? E aí ela foi topando tudo, e aí saiu esse Sexo é Feminino, que é um... E por causa desse livro eu fui convidada para escrever a última folha da Marie Claire, que é uma revista feminina. Então, eu escrevia sobre mulheres, sobre sexualidade, sobre encontros e desencontros, vaidades, e, enfim, amores, solidão, essas coisas. E aí foram vários anos, não me lembro quantos, e aí eu fiquei com um acervo de temas mulheres. Eu escrevi esse livro Monstra, que é eu escolhi algumas melhores, assim, e fiz um livro que virou uma peça depois, que até Jorge Fernandes dirigiu. E o Alternativa de A a Z foi enquanto eu estava fazendo também. A Heloísa Buarque me ligou perguntando se eu não queria fazer um livro sobre o Alternativa à Saúde. Eu fiz uma espécie de um glossário de temas que a gente estava apresentando no programa. Mas nessa época não tinha Google ainda. Então ele perdeu um pouco a função, porque hoje em dia você vai no Google, bota lá, não sei o que é isso. Mas era um glossário, mais ou menos. Atualmente, Patrícia, você está em cartaz com a peça Duetos, né? E o último depoimento que a gente tem para você é do seu grande parceiro nesse trabalho. Pati, estou aqui no camarim da nossa peça, Duetos, em São Paulo, no Teatro Raul Cortez, e gravando essa singela homenagem ao nosso trabalho, à nossa parceria, ao nosso dueto, à nossa sintonia em cena, que é tão legal, né? Tão bom. Que encontro maravilhoso. Está sendo, e se Deus quiser será, por bastante tempo, a gente juntos aqui, fazendo essa peça tão gostosa. Obrigado, tá? Obrigado pelas suas dicas, pelo seu carinho, pela sua amizade, pelo seu amor com a minha filha. E é isso aí. Vida longa para nossa peça, para nossa Duetos. Obrigado pela sua paciência. Do seu querido ator metódico. Beijo de amor. Você chama o Marcelo de ator metódico? Não, é porque um dia o diretor, o Neco, falou que o Marcelo era um ator racional e que eu era intuitiva. E era mesmo, o Marcelo é todo certinho, ele antes decora, depois ele vê como ele vai fazer, ele já vem pronto. E eu não decoro nada, eu vou ficando pensando, até o último minuto, eu não sei direito o que eu estou fazendo, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Mas, Patrícia, a gente vai estrear sexta-feira, você tem que saber. É muito intuitivo, sabe? Eu vou também, na verdade, eu vou buscando, não está bom esse texto, eu quero mudar aqui, eu quero mudar alguma coisa. Não, eu vou criando muito em cima. E a gente tinha muita liberdade nesse espetáculo de adaptar ele para o Brasil. Se você for ver, você vai ver que é uma peça inglesa, mas você não vai ver nada de peça inglesa ali. Você vai ver todos os quadros escritos, os personagens estão ali, tudo está ali que o cara escreveu. Mas a gente fez uma adaptação para o Brasil, e ele permite essa adaptação, já foi adaptado em vários países e tal. E eu deitei e rolei, eu adoro que permita. Apareceu a Mandracona, que você fazia no Asdrubal, nesse papel de bêbada. É uma bêbada aí. Ela parece, mas ela é bêbada. A bêbada é diferente da Mandracona, mas eu já tenho uma experiência, né, de fazer Mandracona. Bom, Patrícia, infelizmente o tempo acabou. Eu não sei se a gente perguntou as coisas que você gostaria que a gente tivesse perguntado, ou se tem alguma coisa que nós não perguntamos e que você gostaria de falar. Quando eu fico falando assim da minha vida, parece várias encarnações, né? Parece, não sou mais nada daquilo, ao mesmo tempo sou. E eu mesma me surpreendo com a quantidade de coisas que a gente fez. Que a gente fez você e as suas outras. As várias Patrícias. Mas eu fico muito grata à vida, sabe? E a mim mesmo, de ter tido coragem de mudar, de me jogar, de fazer coisas diferentes, de recomeçar do zero, eu fico muito feliz. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que me conhece desde criança, que
Que vida maravilhosa que a gente teve até hoje, né? Que coisa incrível, as coisas que aconteceram, as coisas que a gente fez. Tão maravilhoso. Então, obrigado, vida, e obrigado vocês por me convidarem para esse programa ficar falando da minha vida. Obrigada a você por dividir tantas histórias. É, muito legal. É isso aí, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada. E ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Até lá. Um beijo e até domingo. Aí, menino. Essas outras é o seu ascendente em Gêmeos, né? Quantas Patrícias nós conversamos hoje, né? Várias, não é? Você é o quê, Gêmeos? Eu sou o contrário. Eu sou Gêmeos com ascendente em Touro e você é Touro com ascendente em Gêmeos. Eu falei, a gente se entende. Touro, mas não sei qual é o meu ascendente. Jura? De que dia que você é? 11 de maio. Ai, que dia lindo. Adoro. Você sabe, o dia que eu nasci era Dia das Mães.